os últimos treinamentos, né, a gente fez muito trazendo conteúdos inéditos e fazendo uma trilha, né, para falar um pouco de todas as etapas do processo de vendas, né, desde a parte de como da apresentação da nossa solução, quais são os nossos diferenciais, como que a gente posiciona a nossa solução de benefícios, né, de maneira a mostrar diferenciais competitivos, a proposta de valor e conseguir encantar o cliente com a solução. Depois disso, como que a gente vai gerar leads, né, gerar oportunidades de venda, e depois disso, como é que a gente vai abordar e vender para essas pessoas. Então, a gente fez uma trilha de conteúdos passando por todas essas etapas. Agora, a gente entra em um momento de treinamento muito mais do que aprender o que tem que ser feito, né, e ter a introdução do que tem que ser feito. A gente entra no momento de treinamento mesmo, um momento de repetir, né, de conversar, de trazer mais exemplos e aprofundar cada um dos tópicos para que, entendendo todas as etapas base do processo de vendas, qual produto eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo, quais são os nossos diferenciais, preço, proposta, como que eu gero leads, como que eu apresento a proposta. Legal, isso aqui a gente já passou, a gente já entendeu. Tá, então tá pronto, acabou o treinamento. Não, agora a gente entra no momento de pegar cada uma dessas etapas e toda semana entrar mais a fundo dentro delas, treinar, praticar, trazer exemplos práticos, trazer conteúdos para que, se hoje a gente anota, por exemplo, em apresentação da nossa solução, se a gente anota 5 ou 6, que eu possa me tornar a nota 8, 9. Né? E aí, cada vez mais, o meu processo vai ficando mais refinado e eu vou tendo melhores resultados com o meu investimento de tempo. Então, aqui a gente faz uma virada, a partir do treinamento de hoje, para entrar menos na parte de introdução, né, e apresentação de cada uma das etapas, e mais na parte de treinamento. Isso aqui é que nem um time de futebol. O negócio não é entender as regras do jogo ou entender como que joga a bola. É treinar todos os dias para melhorar as minhas habilidades, as minhas competências. Aquilo que eu sou nota 5, eu vou para nota 8. O que eu sou nota 7, eu vou para nota 9. E aí vai aperfeiçoando o processo. Então, hoje a gente vai dar foco para uma etapa. Aqui eu quero só fazer uma introdução, né, de que no momento em que a gente fala do processo de venda ativa, é muito importante a gente sempre ter alinhamento de expectativa sobre a estatística. A gente está abordando pessoas que não estão esperando o nosso contato. Isso é muito importante da gente estar alinhado. Por quê? Porque se eu não tenho um bom alinhamento de expectativa, eu posso me frustrar ou me surpreender negativamente. E o que é esse alinhamento de expectativa? É exatamente essa pirâmide aqui. Né? Então, a cada 100 pessoas que eu converso, eu vou conseguir 3% vão estar dispostas a comprar agora, 7% vão estar dispostas a me ouvir e entender mais da solução, 30% não está pensando nisso, mas está aberto a ouvir também e a conversa pode evoluir, e mais ou menos 60% não adianta eu investir muita energia porque eles não têm chance nenhuma de converter. No momento que eu entendo isso, eu sei que a cada 10 pessoas que eu converso, uma delas vai estar bem qualificada para comprar. Talvez eu possa vender para mais 2 ou 3 que estão aqui no meio, e a cada 10, 6 eu não vou, ou provavelmente eu não vou, avançar a conversa e vender para elas. Legal. Nisso a gente alinha expectativas sobre volume. Eu tenho que falar com muitas pessoas, né, para conseguir ter resultados. E aí que a gente entra nos tópicos de hoje, que não é essa questão aqui, mas sim o que eu vou falar para essas pessoas. Né? Então eu entendo e tenho um bom alinhamento de expectativa, mas na hora de gerei os meus leads, né? Como é que eu gero leads? A gente tem todo o processo para geração de leads, mas a partir da geração de leads, o que eu vou apresentar para essas pessoas? Deixa eu só pedir uma licença. Joana, bom dia, tudo bem? Se tu puder colocar o teu microfone no mudo, só para não ficar entrando o som, eu te agradeço, por favor. Aí, joia, muito obrigado. Qualquer dúvida, fique à vontade aí para vir trazendo no chat, abrir o microfone, trazer dúvidas, tá? Não tem mistério, não tem cerimônia. Então é isso, pessoal. Eu tenho um bom alinhamento dos fundamentos do processo de vendas, eu tenho um bom alinhamento da estatística por trás do processo de venda ativa. Não adianta eu falar com 10 pessoas e achar que eu vou vender para 5. Legal. Eu tenho treinamento para geração de leads. E aí, hoje a gente entra nesse tópico. O que eu vou falar para essas pessoas? E aqui é um ponto muito importante que faz toda a diferença da gente entender. Porque muitas vezes as pessoas ficam inseguras ou têm poucos resultados por conta justamente do processo de vendas, do processo de comunicação. Quando eu me deparo com uma oportunidade, peguei o telefone e liguei para ela. O que eu vou falar? Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou me conectar? E como que eu vou conduzir essa conversa de maneira a levar essa pessoa para a venda? Com um alinhamento de expectativa. Isso é venda ativa.
Se eu falar com 10, eu devo vender para 1, eu posso vender para 2 ou 3. Mas eu não vou vender para 5 ou 6. Então, legal, eu entendo isso. Qual é o número que eu controlo? Primeiro, quantas pessoas eu vou falar. Segundo, a minha abordagem para ter o máximo de aproveitamento com essas pessoas. Por que a abordagem é importante? Porque às vezes eu falei com 10 pessoas e tem 2 delas que estão muito inclinadas a comprar. Por quê? Porque estão precisando de consulta, estão no momento de compra, ou não têm plano de benefícios e desejam ter, ou gostaram muito de algum ponto da solução. Só que se eu der alguma mancada com a apresentação da proposta e condução da conversa, de maneira, por exemplo, que eu não consiga passar clareza, ou passar confiança e credibilidade, ou profissionalismo, eu boto aquela venda a perder. E aí, pessoal, hoje eu queria destacar 4 pontos aqui do nosso processo de vendas. A gente não vai passar por todos os 7 passos, tá? Porque senão a gente teria que ser muito raso em todos eles. Hoje eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre 4 deles. Lembrando que para todas as etapas base do processo de vendas, a gente tem treinamentos e conteúdos em vídeo, né, bem explicativos sobre cada uma das etapas. Mas hoje eu quero destacar 4 delas. A primeira delas é a conexão, tá? Então a gente vai ter inicialmente a apresentação, depois a conexão. Por que a conexão é uma das etapas mais importantes do processo? Porque é justamente ali onde a gente captura a atenção do cliente e aquela conversa deixa de ser um papo chato de vendedor e passa a ser uma conversa, né? Onde eu não estou só falando da minha solução, só empurrando a solução para o cliente. Eu estou ali ouvindo ele mais do que falando, e a minha postura não é de argumento, de falar, é de trazer perguntas. E a conexão é justamente esse momento em que a gente traz perguntas para 2 coisas. Primeiro, envolver o cliente, o lead, com a conversa, com o meu produto, com o que eu tenho para oferecer. E o segundo é capturar informações-chave. Vou dar um exemplo. Na hora da conexão, a gente vai se apresentar, né? Faz a apresentação. Se esse cliente veio de indicação, a gente diz, a Joana, quem me indicou foi a Valéria, que acabou de comprar o nosso plano de benefícios, e acredito que tu também possa ter interesse. Legal. Só que a conexão é o momento de começar a fazer perguntas. Então, ali a gente não vai apresentar a nossa solução. A gente vai perguntar. Primeiro ponto deles. Você possui plano de saúde? Né? Não, provavelmente não, né? Porque a esmagadora maioria das pessoas não possui. Você possui plano de saúde? A pessoa vai dizer, né? Não possuo. Por que tu não possui plano de saúde? Por conta do preço. Tá, interessante, entendo, realmente é muito caro. Né? Faz sentido para ti, para tua família hoje, terem um plano de saúde ou uma solução de saúde para estarem atendidos quando precisam? Sim, faz. Legal. Né? E tu costuma ir ao médico com muita frequência? Justamente há um mês atrás eu precisei ir ao médico e foi uma encrenca, porque eu tentei agendar com um profissional, o preço da consulta era R$400, eu tive que acabar agendando com outro, que não era bem o profissional que eu queria ir, mas foi onde deu. Então, dali, a gente vai capturando informações, tanto para envolver a pessoa com a conversa, porque ali tu vê que a pessoa, ela tá falando, mês passado eu precisei ir ao médico e eu tive uma má experiência. Demorou muito para encontrar o médico, foi muito caro, ou qualquer outra questão. Dali a gente já vai capturando informações e a pessoa vai falando mais do que a gente. E aí a conversa, ela deixa de ser um papo de vendedor, onde eu ligo e começo a falar da minha solução, e por que eu sou bom, e por que eu sou melhor, e por que eu sou barato. Não é esse papo. É um papo onde o cliente está falando mais do que a gente. Luciane, bom dia, tudo bem? Se tu puderes, por favor, colocar o teu microfone ali no mudo, só para que não fique entrando áudio, eu te agradeço. Vê se tu consegue ali no botão do microfone, só colocar ele no mudo. Patrick. Aí, joia, Luciane. Se tiver qualquer tipo de pergunta, qualquer questão, pode ficar muito à vontade de trazer, tá? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat, fica muito à vontade. Então, pessoal, quando a gente entra aqui nesse ponto de conexão, para mim ele é um dos pontos mais chave, né? Porque ali a pessoa nos dá abertura para se envolver com a conversa. E aí, naturalmente, aquela conversa ela vai para um lado de falar da venda. Não é uma conversa forçada, onde a gente tenta empurrar a venda para a pessoa e trazer vários argumentos de cara sem que a pessoa esteja envolvida com o assunto. Então, vamos entrar um pouquinho mais alguns exemplos aqui da parte da conexão. Caso do cliente não tenha plano de saúde, né? Então, a gente sempre trabalha, você gostaria de ter um plano de saúde? A gente sempre trabalha nessa parte aqui com perguntas, né? A gente parte de algumas perguntas padrão,
Só que isso depois pode se desenrolar para outras perguntas, como, por exemplo, o exemplo que eu dei. Né? A pessoa vai comentar que precisa ir ao médico com frequência. Inclusive, nesse momento agora, ela está precisando da consulta com um endócrino. Isso não são todos os casos que vão acontecer. Mas se surgir essa oportunidade, a gente já tem uma ótima de uma porta de entrada para depois começar a apresentar a nossa solução e criar e trazer uma solução justamente para o problema que aquela pessoa está falando. E aí, quando a pessoa começa a falar, e seja desabafar os seus problemas ou os seus anseios, dali a pessoa se envolveu com a conversa. Pô, legal. Aí, a partir daqui, a gente vem para um outro, antes de falar da solução ainda, a gente vem para outra etapa muito importante do processo, que é a decisão imediata. A decisão imediata é uma das etapas mais estratégicas do processo. Qual é o objetivo dela? Fazer com que a gente não perca tempo. Então, vamos lá. Peguei o lead por indicação, liguei para a pessoa. Estou fazendo uma abordagem ativa, a pessoa não espera que eu entre em contato. Ela está fazendo qualquer outra coisa na vida dela e eu estou abordando ela. Né? Apresentação, conexão. Conexão é chave. A pessoa se envolveu com a conversa. Legal. Antes de entrar na apresentação da nossa proposta e solução e preço, qualquer outra coisa, a gente vai fazer um trato com o cliente, que é a decisão imediata. O que é essa decisão imediata? Então tá, eu vou dar um exemplo da Luciane. Luciane, antes de eu te apresentar a nossa solução, a nossa proposta, como é que funciona, né, eu queria fazer um combinado contigo. Né? Eu acho que a solução vai fazer muito sentido para ti, né? Mas agora a gente vai entrar em mais detalhes. Só que no momento em que eu acabar de te apresentar, vamos fazer um combinado de duas coisas. Né? Se a solução fizer sentido para ti, e o preço, o orçamento couber no teu bolso, a gente, ao final da ligação, fecha o negócio e tu já fecha a ligação com o nosso plano de benefícios. Se não, por qualquer questão, tu pode ficar muito à vontade de me dizer, não, Ramiro, não faz sentido para mim a solução por A, B e C. Seja por conta de que eu já tenho uma outra solução, ou eu não gostei de algum ponto, ou eu não tenho dinheiro nesse momento para investir, por mais que eu tenha gostado. Por que esses dois caminhos e esse trato são importantes? Para a gente não perder tempo. Por quê? No momento em que a gente diz para a pessoa e compromete ela, se a nossa solução fizer sentido para ti, né, e o orçamento e o preço couber no teu orçamento, ao final da ligação a gente fecha a parceria e tu adquire o nosso plano de benefícios, mas ao mesmo tempo, se não fizer, tu fica muito à vontade de me dizer que não faz sentido. Porque a pessoa, e todas as pessoas têm isso, as pessoas elas tendem a enrolar, a não tomar decisão nenhuma, elas empurram com a barriga. Né? Isso para duas situações. Primeiro exemplo, estou conversando com a pessoa, apresentei a solução, a princípio faz muito sentido, ela gostou. Só que a pessoa não quer se comprometer. Né? Ela não quer dizer, não, poxa, legal, ótimo, acho muito bom, a solução é bem isso que eu estava procurando, vai resolver o meu problema e o orçamento é super em conta. Vamos fechar. A pessoa não. Ela vai dizer o quê? Eu vou pensar e te dou um retorno. Por mais que ela queira, ela não vai querer se comprometer ali. Ela quer pensar. Sem um argumento lógico. Ela quer pensar simplesmente porque ela não quer se comprometer. No momento em que, na decisão imediata, a gente cria esse compromisso, a gente justamente bota o compromisso da pessoa fechar com a gente se fizer sentido. Por outro lado, e aqui é o ponto que mais acontece, para que a gente não perca tempo, porque o nosso tempo é precioso, a gente tem que estar investindo o nosso tempo nas melhores oportunidades. Se a pessoa não quer fechar, ela também não gosta de dizer, em 99% dos casos, não, olha aqui, vou ser bem sincero contigo. Eu gostei da proposta, eu acho interessante, mas nesse momento, para mim, não faz sentido nenhum por conta de orçamento. Eu estou desempregada, eu não posso comprometer nada na minha renda. Ou, não, olha, eu não gostei, porque para mim o que eu vejo mais valor em uma solução é, por exemplo, o pronto atendimento, e vocês não têm. Por conta disso, eu vou buscar outra solução que me atenda. A pessoa não fala isso. Quando ela não quer comprar, o que ela vai falar? Legal, então faz o seguinte, me manda mais informações no WhatsApp e eu vou pensar. Eu vou ver. O que acontece? A pessoa já tomou a decisão interna de não comprar, por qualquer questão. Só que ela não nos avisa isso. Por quê? Porque ela não quer se comprometer, as pessoas têm dificuldade de dizer não. E aí ela vai nos enrolar. Qual é o problema dela nos enrolar? No momento que ela nos diz, me chama no WhatsApp que eu vou pensar um pouco e te dou o retorno. Me manda mais informações no WhatsApp. Vou pensar um pouco. Me liga amanhã. No momento que ela fala isso, a gente, na nossa cabeça de vendedor, a gente cria uma expectativa de que aquela venda vai fechar. E aí o que a gente diz? Estou com o cliente encaminhado. Mentira, porque aquele cliente, na cabeça dele, já sabe que não vai comprar de ti. Só que nos gera uma falsa sensação de expectativa. Né? Uma falsa sensação de que vai sair venda. E aí,
A partir desse momento, a gente só perde tempo. Por quê? Porque a gente vai tentar ligar, a gente vai pedir retorno e a pessoa vai seguir enrolando, dizendo que está pensando ou ela para de responder. Então, no momento em que a gente faz o trato com ela da decisão imediata, imediatamente ao final da reunião, temos uma decisão tomada. Ou a gente vende e não perde tempo, ou a gente não vende e não fica insistindo naquela oportunidade que não vai comprar nesse momento por qualquer questão, né? E por que a maioria das pessoas não vai comprar? Porque as pessoas não estão esperando que a gente entre em contato com elas. Ou, especificamente nesse momento, procurando uma solução. Isso que é a venda ativa, a gente está indo até o cliente. Então, já é esperado que a maioria das pessoas não compre, por um alinhamento de expectativa. E aí, pessoal, junto com a conexão, a etapa da decisão imediata é das mais importantes, né? Porque ali a gente garante que não vai perder tempo. Se for para vender, vai vender. Se for para não vender, não vai vender. E a gente também coloca o cliente do outro lado em uma situação muito confortável, né? Sem peso na consciência. Porque no momento em que o cliente leva a nossa conversa para um papo de venda, aí ele está sempre tenso. Ele está sempre tenso, resistente, achando que tu está querendo empurrar um negócio para ele, ou ele está querendo se livrar de ti o quanto antes, está querendo te enrolar. No momento em que a gente traz a decisão imediata de uma maneira muito transparente e natural, o cara do outro lado, né, o cliente do outro lado, ele fica tranquilo, não tem peso na consciência. Ó, a Joana me disse que eu posso dizer não para ela sem problema. E aí aquele tabu de dizer não quero, vai pelo ralo. E aí a gente economiza tempo. Ao mesmo tempo, se a pessoa vai fechar, a pessoa cria um senso de compromisso. Poxa, eu disse para a Valéria que se tudo fizesse sentido para mim, tanto a solução, se eu gostasse, se fosse uma boa solução, e se coubesse no meu orçamento, eu fecharia com ela. Então, cria um senso de compromisso, um senso de comprometimento, né? E aí, essa etapa é fundamental. Vamos ver mais alguns detalhes aqui, ó, da decisão imediata e o que a gente pode aprender com ela. Fazer 2 tratos com o cliente. Ficar confortável em dizer que não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, se todos os pontos fizerem sentido, concluir a venda, né? Então, é isso. A partir desse trato, então vocês veem que até aqui foi só a introdução. A apresentação, que eu não passei hoje. Conexão, para mim, a etapa mais importante, porque deixa de ser um papo chato de venda e aquilo se torna uma conversa com o cliente, onde a gente conduz a conversa menos com falas e argumentos e muito mais com perguntas. A gente vai conduzindo a pessoa para a direção que a gente quer com perguntas. Possui plano de saúde? Putz, não possuo. Né? Por que tu não possui? Questão de orçamento, não cabe no bolso. Realmente. Né? E faz sentido para ti hoje ter um plano de saúde, algo que é um desejo de consumo. Sim, faz sentido. Pô, legal. Tu tem ido ao médico com frequência? Tu precisa ir ao médico? Preciso. Precisei. O meu filho precisa. Dali, a gente vai construindo uma conversa, né? Para que depois a gente venha para a decisão imediata e aí a gente tem a próxima etapa, que eu também não vou entrar hoje, mas é importante entender. Explicação da solução. Por que eu não vou entrar hoje? Tá? Porque para mim a explicação da solução é consequência. No momento em que a gente entende a nossa solução, a gente consumiu os conteúdos, a gente entende o que a gente está vendendo e conseguiu construir uma boa base da conversa com a conexão e a decisão imediata, dali eu vou explicar a solução. Legal. O que a gente vai ter aqui na explicação da solução? Os argumentos, não todos os argumentos. A gente vai ter os principais argumentos que fazem sentido para aquele cliente. Por exemplo, imagina que o cliente, voltando ao exemplo que eu dei lá na conexão, e tu precisa ir ao médico com frequência, tu tem que consultar com muita frequência. Quando tu tem que consultar, tu tem uma boa experiência, e aí a pessoa diz, não, olha, realmente, agora nesse momento, por exemplo, eu preciso de um endócrino. Quando a gente vem aqui para explicar a solução, passando pela decisão imediata, o que eu vou falar? Eu vou falar dos exames? Não. Eu vou falar de que, olha, na nossa plataforma hoje, a gente tem, em Pelotas, vou dar um exemplo de uma cidade, a gente tem 5 endocrinologistas disponíveis, né, com valores de consulta que partem de R$200. Pelo benefício, esse valor fica 120. Depois da consulta, o endócrino vai te pedir um exame. A gente tem parceria com diversos laboratórios com até 50% de desconto. Tu vê que tu pegou o ponto, a deixa que o cliente te deu lá na conexão e tu trouxe isso para costurar a tua explicação da solução. Para quê? Para ser assertivo. Porque se eu, na explicação da solução, falo de tudo o que o benefício possui, a conversa acaba e volta para aquele papo chato. Putz, daqui a pouco a gente está lá explicando o desconto para procedimentos odontológicos. Putz, sabe aquela situação em que tu precisa fazer um tratamento de canal?
Eu nunca precisei fazer tratamento de canal, não é uma coisa que me interessa. E a gente está lá, explicando e falando. Não faz sentido, não vai engajar a pessoa com a solução. Claro que a gente vai comentar, né? Por exemplo, ó, dentro do nosso plano de benefícios, tu também vai ter acesso a descontos em todos os procedimentos odontológicos. Ponto. Acabou. Porque se eu desenvolver muito aquele papo, vai ser chato para o cliente. Mas um outro cliente lá me disse que, na conexão, putz, ele não se interessou muito por consulta e tal, mas ele disse, consulta médica eu até não preciso, faz 1 ano que eu não vou ao médico. Só que dentista tem sido uma encrenca, porque eu preciso fazer um determinado tratamento e ainda não fiz por causa de preço. Na mosca. Quando a gente vem falar da explicação da solução, a gente vai pegar aquele gatilho da conexão e vai focar em quê? Desconto em procedimentos odontológicos com uma ótima experiência de atendimento. E aí a gente faz as coisas conversarem. Vocês veem que a gente não fica falando da solução de uma maneira solta. Não. A gente constrói uma base da conversa para que depois fale da solução de maneira assertiva. Para esse cliente eu vou focar nesses 2 pontos, para esse cliente eu vou focar só em um ponto que é muito chave, e para esse outro cliente eu vou focar em outra questão, no preço. Porque ele disse que adoraria ter um plano de benefícios para a saúde, o problema é que os que ele viu não cabem no bolso. Tá bem, a gente tem uma solução para isso. Depois, pessoal, quando a gente entra no fechamento, aqui, quando a gente entra no fechamento, é uma etapa mais objetiva, né, em que a gente deixa menos sujeito a perguntas e a deslizes, e a gente é um pouco mais incisivo em conduzir a conversa. Por que isso? Imagina comigo, o cliente ele já passou pela conexão, a conversa ficou boa, a gente entendeu os pontos-chave de trabalhar, a gente conseguiu passar pela decisão imediata, né, a explicação da solução foi muito fluida, a pessoa super se viu, consumindo a solução com um plano de benefício, vai resolver o problema dela. Então tá, quando a gente entra no fechamento, o que a gente vai trazer? Joana, né, visto que até aqui a solução faz sentido para ti, tu gostou muito do nosso plano de benefícios, inclusive tu vai conseguir resolver rapidamente, com um custo muito baixo, aquele teu problema de fazer um tratamento de canal, né, que antes não cabia no bolso, ou tu não sabia qual dentista recorrer, tu vai conseguir resolver. Visto que isso fez sentido para ti, o nosso preço também cabe no teu orçamento, né? Tu consegue pagar e administrar de um jeito que fica suave. Qual é a melhor forma da gente fechar? Posso te mandar o link de pagamento? Tu vê que aqui a gente não pergunta coisas do tipo, o preço fez sentido para ti? Tu gostaria de fechar agora? Não. Por quê? Porque qualquer pergunta nesse momento final que dê a oportunidade da pessoa falar que não, eu vou pensar um pouco mais. Não quero fechar agora. Pois vamos ver, eu vou pensar. Qualquer coisa que faça a pessoa, nesse momento final, que já passou por tudo, sair fora, é uma grande armadilha que a gente se coloca. Então, essa etapa de fechamento é uma etapa muito objetiva, em que a gente, de preferência, com perguntas, mas não perguntas que possam fazer com que a pessoa saia fora do fluxo de venda, com perguntas a gente vai conduzindo a pessoa. Muito mais instruindo ela para fazer a compra. Por quê? Porque a gente já viu que a solução fez sentido, o orçamento que a gente comentou aqui na explicação da solução, o custo cabe no orçamento da pessoa, e a gente fez a decisão imediata. Então, aqui no fechamento é para não ter muita enrolação, né? Porque, de novo, se a gente perguntar para a pessoa, então, tu gostaria de fechar agora? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Todas essas perguntas que não levam para a venda de um jeito ou de outro, são perguntas em que a gente pode colocar o cliente numa zona de conforto e indecisão. E aí o cliente vai dizer o quê? Vou pensar. Pois eu acho que sim. Quem sabe tu me manda mais informações no WhatsApp. E dali a gente perdeu o timing da venda, né? Vamos ver mais alguns pontos explicativos que a gente possa trazer aqui no fechamento. Fechamento. Momento em que vamos sanar as dúvidas finais do cliente, fazer a última decisão imediata. Qual é a última decisão imediata? Voltando ao que a gente combinou com o cliente. Então, Joana, já que até aqui tudo fez sentido para ti, tu gostou da solução, a solução vai resolver o teu problema e o preço cabe no teu orçamento, né? Inclusive, tu te surpreendeu achando que a solução custaria mais caro do que o preço dela. Qual é a melhor forma da gente fechar? Pronto, entende? Porque aí a gente volta naquele gatilho da decisão imediata, a pessoa automaticamente vai entender que se comprometeu contigo, e aí tu aumenta muito a chance de gerar a venda na hora. Do que, por exemplo, te ajuda em mais alguma dúvida?
Podemos fechar agora? Não, essas perguntas abertas, assim, elas são ruins nesse momento, né? E aí depois a gente vai para a parte de concretizar a venda. Como que funciona? Sendo muito prático, a concretização da venda. A gente vai, de preferência na própria ligação, mandar o link de vendas. Então, o link de cada vendedor, né, que cada um de vocês tem, manda o link para o cliente, né, pelo WhatsApp, e aí acompanha o cliente entrar no link e fazer o pagamento dele. De preferência, é bom que isso tudo aconteça na própria ligação. A gente instrui o cliente a botar o telefone no Viva Voz e entrar no WhatsApp. Por ali a gente já manda o link de vendas para ele. Ele vai entrar no link de vendas, fazer o cadastro e a gente vai assessorando ele para qualquer dúvida que ele tenha. Por que isso? Porque aqui, no momento do fechamento, se a gente diz para ele, então agora eu vou desligar o telefone e vou te mandar um link, o link de vendas para tu concluir o pagamento no WhatsApp. É claro que uma boa parte das pessoas vão entrar no WhatsApp e vão fazer o pagamento, né? Fazer a compra. Só que uma outra parte vai procrastinar. Por quê? Vai deixar para depois, vai deixar para de noite, vai deixar para outro dia. E dali a gente corre o risco de perder o timing da venda. Então, o legal do fechamento é a gente conseguir, de fato, dentro da ligação, concluir a venda. E não deixar para depois e empurrar para um próximo momento. Legal. Aqui a gente acaba o ciclo de vendas, com essas 5 etapas. Fechamento. Concluímos o ciclo de vendas. E depois, por que tem mais 2 etapas? São outras 2 etapas-chave para que a gente siga vendendo. Hoje eu vou me atentar a uma delas, tá? Que para mim é a etapa mais importante de todas, depois da venda. Indicação. Porque, pensa comigo, o nosso processo de vendas é um processo ativo, onde a gente tem que respeitar uma estatística de falar com muitas pessoas para fazer vendas. Quais são as pessoas mais qualificadas para eu conversar? São as pessoas que vêm de indicação de outras pessoas. Então, se a Luciane indicou a Valéria, no momento que eu vou conversar com a Valéria, tendo a referência da Luciane, a Valéria vai me dar muito mais atenção. Né? Tem mais uma coisa importante das indicações, é um processo replicável, não para nunca. Por quê? Se eu vou conversar com as pessoas que eu já conheço, eu conheço 50, 100 pessoas e acabou. Não é um número que cresce sempre. Então, o meu processo de vendas ele vai morrer. Então, aqui a gente sempre prioriza a geração de leads, né, em processos que sejam replicáveis, eu posso fazer para sempre, e processos que sejam qualificados, né, que vão trazer oportunidades mais qualificadas. Por isso que a gente bate tanto na indicação quando a gente fala de formas de gerar mais oportunidades, de gerar mais leads. Para nós, o melhor formato é justamente a indicação. E aqui a gente junta o útil ao agradável. Por quê? No momento em que eu estou conversando com o cliente e a conversa está evoluindo, eu vou levar ele para o fechamento e vou querer concluir a venda. Mas depois, por que desperdiçar a oportunidade dessa pessoa indicar outras pessoas? Não tem cabimento. E aí que a gente entra nessa etapa. Após o fechamento, na etapa de indicação. Essa etapa de indicação é uma coisa muito importante. Pensa comigo, olha aqui. A cada 10 pessoas que eu converso, eu vou vender para mais ou menos uma. Se eu só pedir indicação para quem eu vender, eu vou pedir indicação para uma pessoa a cada 10 que eu converso. Não faz sentido, a gente vai desperdiçar muito tempo. Então, a nossa estratégia é pedir indicação para todo mundo. Tanto para as pessoas que eu conversei e não compraram, como para as pessoas que eu conversei e compraram. E aí, vamos entrar nesses 2 exemplos, na etapa de indicações. Aqui. Pegar indicações para continuar o processo, usar a voz ativa de comando para conseguir ter sucesso. Primeiro eu vou começar pelo exemplo de conexão negativa, tá? Conexão lá na segunda etapa, conexão. Comecei a conversa com o cliente. Então, legal. Valéria, tudo bem? Eu sou o Ramiro do Fácil Consulta, né? Quem me indicou o teu contato foi a Joana, que acabou de adquirir o nosso plano de benefícios, né? Indicou o teu nome porque ela acredita que também vai fazer sentido para ti. Posso te explicar um pouco mais? Legal, fiz a primeira etapa. E aí eu vou começar a conversa com a Valéria, né? Então, Valéria, deixa eu te fazer algumas perguntas antes para entender o teu momento, né? Tu possui plano de saúde hoje? Sim, possuo plano de saúde, exemplo, pela empresa onde eu trabalho. Possuo um plano de saúde completo, que eu não pago nada por isso, estou muito satisfeita. Poxa, legal. O que acontece? Eu vou insistir em vender para a Valéria se ela já disse que possui plano de saúde
e não paga nada por isso e está satisfeita. Que chance eu tenho de vender para ela? Nenhuma. Porque ainda se ela diz que tem plano de saúde, paga muito caro e não está satisfeita, eu tenho uma brecha. Se ela tem plano de saúde, paga barato, mas está insatisfeita, eu tenho uma brecha. Mas não, a Valéria me disse o seguinte, sim, eu tenho plano de saúde, um plano bem completo, pela empresa onde eu trabalho, que eu não pago nada, a empresa banca todo o plano de saúde e eu estou muito satisfeita. Legal. A gente não vai desenvolver conversa nenhuma com a Valéria. A Valéria é uma das clientes que não vai comprar. E a gente nem vai investir muito tempo em explicar a solução nem nada para a Valéria. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer a Valéria justamente para cá, para a etapa de indicação do processo. Por quê? Lembra que eu falei? Mesmo para as pessoas que não compram, a gente vai pedir indicação. E aqui está um exemplo de como que a gente vai fazer isso. Valéria, e aí aqui um script padrão que a gente tem. Valéria, você achou legal, né, que a Joana te indicou para o nosso plano de benefícios, né? Beleza, a Valéria vai dizer que sim, né? Gostou do plano de benefícios. Você gostou do meu atendimento? Sim, que ótimo. E aí a gente vai trazer um gatilho que é muito importante, porque se a gente só naturalmente pede indicações, a pessoa ela vai dizer que vai passar, vai mandar e tal. Qual é o argumento que a gente construiu para conseguir ter a melhor chance de conseguir indicação com essa pessoa? No momento em que a gente vai encerrar a conversa, a gente diz justamente isso, que nós estamos participando de um treinamento, né? E que o jeito de tu me avaliar, se tu gostou do meu atendimento, o jeito de tu me avaliar nesse treinamento é me passando mais contatos de indicação. Pô, legal, a pessoa vai ficar sensibilizada, né? Por quê? Porque a pessoa, eu fui agradável com ela, a pessoa disse que gostou do meu atendimento, eu expliquei para ela que eu estou passando por um treinamento de vendas, né, para trazer o motivo do porquê que faz sentido ela me passar indicações, e aí o jeito dela me avaliar nessas indicações, né, de eu conseguir uma nota boa, é justamente ela me passando novos contatos. Então a gente traz esse argumento, por quê? Porque isso aqui gera muito mais resultado do que simplesmente a gente dizer, poxa, então me manda indicações porque tu achou legal, né, que a Joana te indicou. Não, tu achou legal que a Joana te indicou? Poxa, achei super legal. Poxa, bom, tu gostou do meu atendimento? Sim, gostei, foi um ótimo atendimento. Então tá, eu estou participando de um treinamento de vendas, né, aqui na empresa, e o jeito de tu me avaliar é me mandando indicações. Cada contato que tu me manda é equivalente a 1 ponto sobre 10. Tu consegue, por favor, me mandar contatos de indicação ali, né, quantos tu achar que eu mereço pelo WhatsApp? E aí a gente conduz a pessoa para indicar contatos pelo WhatsApp. Por quê? Porque é o jeito mais fácil. No momento que a pessoa entra no WhatsApp, ela consegue rapidamente marcar 10 contatos e me mandar. Todo mundo indica? Não. Alinhamento de expectativa com a estatística. Mas a cada 10 pessoas que eu converso, eu consigo, com uma boa abordagem, que 3, 4 delas indiquem. Uma vai indicar 10 contatos, a outra vai indicar só 2, porque por alguma questão ela ficou insegura de indicar mais pessoas. A outra vai se empolgar e vai indicar 20. E por que isso é tão importante? Porque cada indicação é um lead novo que eu produzi para ligar, vender e pegar mais indicações. E aí vocês vejam que o processo ele não para nunca. No momento em que eu consigo dominar essa técnica de vendas, eu tenho uma boa apresentação de abordagem para conduzir o máximo de pessoas possível para a venda. Eu tenho uma boa técnica de pedir indicação para sempre ter novas oportunidades de apresentar contato. E aí eu tenho boas oportunidades, eu tenho uma boa técnica de vendas, o meu ciclo ele não para nunca. Eu estou sempre vendendo e gerando novas oportunidades. Vendendo e gerando novas oportunidades. Aqui a gente também entra, né, pessoal? E isso depende muito do momento da conversa, se a pessoa dá abertura ou não para isso, mas da mesma forma como no fechamento. É importante que a gente tente fazer tudo na ligação, né? Porque depois da ligação, a gente não controla mais. Pode ser que a pessoa mande, pode ser que ela enrole, ou pode ser que ela se esqueça. Então, aqui a gente também tem uma instrução para os pacientes. Depois que a gente pede as indicações, a gente pergunta o modelo do celular da pessoa, né? E aí a gente instrui a pessoa sobre como compartilhar contatos. Por 2 questões. Primeiro, para ter uma voz ativa na própria ligação, para a pessoa fazer isso ali mesmo e não enrolar. Segundo, pode parecer estranho, mas tem várias pessoas que não sabem compartilhar contatos. Então, aqui, com uma voz ativa, a gente tanto conduz a pessoa para, na hora, já indicar, como também, se a pessoa não sabe como indicar, a gente instrui ela. E aí a gente pergunta o modelo do telefone, se é um Android ou se é um iOS, né, para instruir a pessoa da maneira correta.
Agora, no outro exemplo, né, de conexão positiva. Então, vamos lá. A conexão foi positiva, né, a pessoa conseguiu, faz sentido para ela que a gente apresente mais a solução, e a conversa se desenrolou, né, se desenrolou para um fechamento. E a pessoa comprou. Como é que a gente vai abordar ela? Joana, achou bacana a Valéria ter te indicado para o nosso plano de benefícios? Sim. Você gostou do meu atendimento? Sim. E aí, de mesma forma, né, a gente vai trazer o argumento do treinamento, da avaliação, ou a gente pode usar uma argumentação mais orgânica, né? Porque, por exemplo, essa pessoa aqui, ela está muito mais engajada, ela comprou a solução. Então, talvez eu não precise nem usar o argumento de que eu estou passando por um treinamento, nem nada. Não, aqui eu posso usar o próprio gatilho natural da pessoa. Poxa, se ela gostou de ter sido indicada, gostou da solução e comprou, ela está muito qualificada para indicar mais pessoas. Então, aqui, né, o processo de indicação ele é mais natural. É claro, né, pessoal, que o percentual de pessoas que compraram e indicam é maior do que as que não compraram e indicam. Só que, lembra da estatística, a cada 10 pessoas, 9 não vão comprar. Então, aqui tu tem 9 vezes mais oportunidade do que aqui, com as pessoas que compraram. 9 vezes mais oportunidade. Por isso que é muito importante treinar a técnica de indicação justamente para essas pessoas de conexão negativa, em que a conversa de venda não andou. Só que aí eu tenho a técnica de pedir indicação e que mesmo a pessoa que não comprou, que não se interessou, por qualquer motivo, gera mais indicações e oportunidades para eu seguir apresentando a proposta. Então, pessoal, para a gente concluir aqui o nosso momento de hoje, né? Qual era a ideia? A gente passar um pouquinho pelo alinhamento de expectativa da estatística do processo de vendas. Né? Aqui a gente se depara com a conclusão de preciso ter volume, preciso gerar lead, e aí a gente vem para o ponto que nós aprofundamos um pouco hoje, né? O que eu vou falar para essas pessoas? Né? Aqui eu quis mapear os 4 pontos-chave, né? 4 pontos mais chave do processo de vendas. Então a gente passou pela conexão, decisão imediata, passou brevemente pela explicação da solução, depois fechamento e indicação, né? As 5 primeiras etapas estão relacionadas a vender mais, apresentar proposta, passar credibilidade, confiança e não tornar aquilo um papo chato de venda, mas sim uma conversa. Lembra disso? Menos argumentos e fala e mais perguntas. Porque no momento em que a gente pergunta, a gente obriga, compromete o cliente a responder. E no momento que tu vai respondendo, tu vai entrando para dentro da conversa. E aí a gente desconstrói aquela ideia de ter um papo chato de venda forçado, querer empurrar alguma coisa para o cliente. Não. A gente entra muito mais numa linha de conversa, conexão e entender os pontos que eu posso apresentar para aquela pessoa, para ela se interessar pela minha solução, né? Para eu ser interessante para ela mais do que interesseiro. E aí a conversa vai andando em direção ao fechamento. E depois, né, o último ponto que a gente tocou da indicação é justamente relacionado a ter mais pessoas para ligar. E aí, para quem eu não vendo e para quem eu vendo, eu aplico uma técnica de pedir indicação para essas pessoas. Qual é a ideia final disso, pessoal? Que esse processo ele seja replicável. Então, eu tenho uma base inicial de pessoas que eu gerei elas por indicação de pessoas próximas. Amigos, familiares indicaram outras pessoas. Tem uma base inicial. Que a partir dessa base eu consiga entrar em contato, apresentar a proposta, desenrolar a conversa, vender e pegar mais indicações. Com essas indicações, eu vou entrar em contato, apresentar a proposta, desenrolar a conversa, vender e pegar mais indicações. O legal disso, esse processo não para nunca. Diferente, por exemplo, de vou fazer uma divulgação nas minhas redes sociais. Legal. Tu vai fazer uma divulgação, tu vai gerar alguns dos teus seguidores interessados, tu vai conversar com eles e tu vai vender. Só que a tua rede social, em algum momento ela vai acabar, porque tu vai publicar 1, 2, 3, 5 vezes, daqui a pouco tu não vai ter mais audiência interessada naquilo ali. Nesse processo, não. Esse processo ele é replicável. Ele não acaba nunca. E aí a gente controla o nosso processo de vendas. Quais são os desafios? Dominar a técnica de vendas, dominar a técnica de pedir indicação, treinar, receber não, né, a quantidade de nãos que tu recebe. Esses são os desafios. Tudo faz parte do processo. Só que depois que tu entende ele e domina a técnica, é tu que controla as regras do jogo, é tu que controla o quanto tu vai vender.
Porque aí tu vai ter cada vez mais capacidade de gerar leads e tu vai ter uma melhor abordagem, apresentação para esses leads, tu vai vender mais. Aí é um ciclo. Cada vez eu estou vendendo mais e estou gerando mais lead, vendendo mais e gerando mais lead. E aí tu cresce, sem depender de nada. Por quê? Eu não dependo aqui nesse processo das minhas redes sociais, eu não dependo da sorte, eu não dependo da enrolação do cliente, ou eu não fico refém da enrolação do cliente, porque eu trabalhei a decisão imediata e eu foco 100% da minha energia só em boas oportunidades. Eu não estou perdendo tempo com gente que está me enrolando. Então, tu vê que tu vai tornando o teu investimento de tempo muito mais rentável, gerando muito mais resultado desse investimento de tempo, a partir do momento que tu domina e foca na técnica de vendas. Então, pessoal, fechando aqui o nosso treinamento de hoje, né, depois dessa gravação ela vai ser compartilhada com todo mundo ali na nossa comunidade, para o pessoal ter acesso, vai estar no nosso canal do YouTube. Mas agora, trazendo para um momento aqui, né, mais de interação, alguma dúvida, alguma sugestão, algum ponto que vocês queiram que eu reforce, que não ficou bem claro, podem ficar muito à vontade aí de trazer, tá? Esse momento é para isso. Valéria, Luciane, Joana, alguma questão que não tenha ficado clara ou que vocês queiram tirar dúvidas? Se não temos nada, né, eu reforço que de qualquer forma, né, mesmo depois do treinamento, a gente está sempre à disposição, eu e o Patrick, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Tem uma sugestão que quero compartilhar com vocês para ver se faz sentido. Tal etapa eu não consegui aplicar por X, Y, Z, pode me explicar um pouco melhor, pode trazer exemplos mais práticos. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Contem conosco que o nosso papel aqui é justamente esse, de fornecer treinamento, capacitação, conteúdo, ferramenta, para que o tempo de vocês seja melhor investido e gere mais resultados e ganhos com as vendas. Então é isso, pessoal. Se não temos nenhuma dúvida, né, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês, boas vendas e quarta-feira que vem estamos de volta aí com o nosso treinamento. Obrigado pela atenção.